One Piece é uma obra que nos traz uma aventura única, com personagens, personalidades e forças extraordinárias. E desde o início vemos a evolução de Luffy com o primeiro membro do seu bando, Zoro, lado a lado. Os dois se apoiam e aumentam suas forças através de suas inabaláveis ambições. Mas quem dos dois evoluiu mais e podemos dizer que é o mais forte? Sejam muito bem-vindos ao Cinevoid, já vai se inscrevendo e curtindo o vídeo, porque assim você vai me ajudar a criar uma comunidade muito legal e a gente vai conseguir lançar vídeo todos os dias da semana e para isso preciso da ajuda de vocês. Então vamos nessa pro vídeo. Esse vídeo eu vou trazer para comparar o Zoro pro Luffy e trazer como era o Zoro no começo e como era o Luffy no começo e a evolução deles até aqui e quem poderia ganhar numa luta hoje em dia. De um lado nós temos Zoro, que é um garoto determinado a se tornar o maior espadachim do mundo, e desde criança ele quis aprender o estilo do Sutoryu, mas ele não tinha muita habilidade, perdendo diversas vezes para Hina, a sua amiguinha na infância e tal. E do outro lado nós temos o Luffy, um garoto que sempre sonhou se tornar um pirata e mais tarde se tornar o rei dos piratas, e ele comeu sem querer a fruta Gomu Gomu no Mi, que lhe deu a habilidade de se esticar, e ele se tornou uma borracha, então ele é resistente a diversos golpes, mas ele não sabia controlar no começo. E nenhum dos dois nesse início eram muito habilidosos. Zoro treinando seu estilo Santorio, demonstrando que ele poderia ter um estilo diferente que quase ninguém tem, ou possivelmente ele é o único, porque a gente não viu até agora ninguém que tenha o mesmo estilo que ele. E do outro lado, Luffy treinando para se tornar o rei dos piratas e conseguir controlar a sua fruta. Anos depois, o Zoro ganhou sua fama como caçador de piratas, mas não era algo que ele realmente queria, ele acabou só ganhando essa fama pelo acaso, ele quer se tornar um grande espadachim, e a forma dele conseguir dinheiro e sobreviver, comprar a birita dele e uma comidinha, foi dessa forma, e o Luffy depois saiu na sua aventura para se tornar o grande rei dos piratas, enquanto isso o Zoro já estava há alguns anos, bem poucos, ao mar afora. Então, o Luffy, pelo acaso, acaba encontrando o Zoro, o ajuda a ser salvo se o Zoro se tornasse membro do seu bando, e assim eles se tornam grandes amigos a partir daí. Com o Luffy nós vemos que ele tem segmentos de golpes com seu poder. Nós temos Gomu Gomu no Pistol, que é como se fosse um soco apenas. Gomu Gomu no Rifle. Nós temos Gomu Gomu no Bazooka, que é de mãos fechadas. Nós temos Metralhadora, que é ele dando vários socos rápidos. E no caso do Zoro nós temos golpes de Santoryu. Nós temos golpes que imitam canhões, golpes que imitam animais e golpes que imitam comidas. Um pouco mais à frente, assim, não que eles conhecem, assim, bem no começo do anime, o Zoro acaba encontrando o Drácula Mihawk, tenta enfrentar ele, mas ele apanha feio e o Drácula Mihawk mal se esforça para derrotar ele, mas ele respeita toda a missão que o Zoro tem, e o Zoro jura naquele momento que o sonho dele é fazer o Luffy se tornar o rei dos piratas e se tornar o maior espadachim do mundo, e para isso um dia ele vai conseguir derrotar o Drácula Mihawk. E o Mihawk também causa um ferimento horrível no Zoro, mas ele continua. Mais à frente nós temos o Arlong também, que é um pirata, um tritão que toma uma surra pro Luffy e em certo momento se assusta com o tamanho ferimento que o Zoro tem. Então a gente vê que o Zoro é um cara que ele é muito resistente, que ele consegue sobreviver a ferimentos, e o Zoro ele tem todo um questionamento porque ele enfrenta um cara que tem o poder de lâminas de metal e ele consegue cortar esse cara. Então é um momento que a gente vê que ele é realmente habilidoso ao cortar metal, que é uma coisa que é bem difícil de se fazer. Nós também temos a luta dele contra o Kakuya Enies Lobby, que a gente consegue ver a ilusão que ele traz ao transformar 3 espadas em 6 espadas no golpe Ashura. Aí seguindo, nós temos Trilha Bark, em que a gente vê as habilidades deles continuando evoluindo, eles continuam lutando, a gente vê o potencial deles. E nesse momento a gente também vê o Kuma chegando no final da saga, e lá tá o Zoro pronto para enfrentar o Kuma, vendo que não vai conseguir enfrentar ele. Ele se sacrifica pelo bando, mas ele acaba sobrevivendo. Naquele momento é um momento super chocante. Nós também vemos na mesma saga o Luffy usando o Gear Second e o Gear Third, que é uma habilidade que faz ele se tornar mais rápido com o Gear Second, e o Gear Third que faz os membros dele crescerem. Depois nos é apresentado uma coisa muito importante no anime, que é os Haki. Nós temos o Haki da observação, que é o Haki que faz você ver as coisas com mais nitidez, você consegue até prever o futuro, ver coisas em lugares que você não consegue. Nós temos o Haki do armamento, que você traz endurecimento para os seus golpes, espadas e armas também. E nós temos o Haki do Rei, que é uma habilidade que só tem quem nasce com ela, em que você consegue sobrepor sua força e vontade sobre as outras pessoas,
E uma técnica principal desse golpe é conseguir desmaiar outras pessoas que têm uma força de vantagem menor que a sua. E a gente tem toda a questão do Luffy evoluindo essa habilidade, mostrando que tem um Haki do Rei dentro da saga de Marineford. Enquanto isso, o Zoro fica treinando o Haki com o Mihawk. E o seu maior questionamento, sua maior vontade é conseguir nunca mais cortar sua espada e ter a habilidade de conseguir cortar as outras espadas facilmente. E o Mihawk explica a ele como transformar a lâmina nele numa lâmina negra, que é embutir a sua espada em Haki do armamento. E a partir disso, o Zoro se torna excepcional no Haki do armamento, que é a habilidade que ele tem maior habilidade, e ele também sabe usar o Haki da observação. Depois disso, na saga do Novo Mundo e tudo que tem depois, a gente vê o Luffy com as habilidades e como ele mistura o Haki do armamento com o Haki da observação, usar o Red Hawk ou usar o Elephant Gun. Tudo isso acontece porque ele consegue misturar os Gear com os Haki. E a gente também vê como o Haki do Rei agora está mais evoluído, ele consegue usar voluntariamente. Então a gente vê como acontece essa diferença entre os dois e eles utilizando os golpes em outros personagens. Enquanto a gente tem o Luffy, que a gente vê a evolução e a dificuldade que ele passa contra inimigos no Novo Mundo. O Zoro, ele parece ser um cara que não passa muita dificuldade, mas ele é um cara que se controla mais, mas naquele momento que, olha, vou agora utilizar minha habilidade, ele utiliza e consegue facilmente ganhar de uma luta. A gente não viu muitas dificuldades do Zoro até então, principalmente no anime. A gente tá vendo isso mais agora em Wano, a saga atual do mangá. E ao mesmo tempo a gente tem um Luffy que passa por dificuldades, mas acaba sobrevivendo. Isso aconteceu na luta contra o Katakuri e na luta contra o Doflamingo, em que ele mostrou os Gear 4 e as variações do Gear 4 e como ele funciona, enfim. E aí nós temos mais tarde a saga de Wano, que é onde os dois podem demonstrar como eles estão. Em Wano ele acaba tentando enfrentar o Kaido logo no começo e apanha feio, porque mesmo tendo o Gear 4, que é super poderoso, e os seus Haki já sendo controlados, ele não consegue derrotar e é jogado na prisão porque o Kaido quer tirar a sua força de vontade e conseguir o Luffy pro seu lado. Mas o que Kaido não pensava ser possível acontece. Luffy descobre um senhor que conhece a habilidade Ryo, que é o Haki da ilha de Wano, que só leva um nome diferente. E ele tem a habilidade do Haki avançado. Então ele consegue dar um golpe fora da área do golpe. Se ele dá um soco em você, você vai sentir o golpe como se fosse uma implosão de dentro para fora e não vai, certamente acertar aquele ponto de impacto. Tipo, se você acertar uma árvore, é como se a árvore abrisse um buraco de dentro e explodisse para fora. Então ele treina essa habilidade lá e ao mesmo tempo ele demonstra o carisma enorme e conseguindo fazer aliados para a grande guerra de Onigashima. Do outro lado nós temos o Zoro, um arroceiro, enfrentando pessoas e seguindo em frente. E a gente só vê a habilidade dele, a gente vê a luta dele com o Killer. Nada de novo comparado ao Luffy. Enquanto o Luffy tá treinando uma nova habilidade, o Zoro só tá enfrentando outras pessoas e continua lutando. E, claro, treinando você acaba conseguindo mais habilidades, mas ele não demonstra golpes novos até então e também não mostrou até agora. Aí nós vamos pular lá pra Guerra de Onigashima, onde que é aqui que a gente consegue mostrar onde estão as habilidades dos dois de verdade. Eles enfrentam diversos inimigos no Onigashima, eles enfrentam as calamidades, que são os piratas do Kaido, eles enfrentam os Topiropos, que são outros piratas do Kaido também. Eles exploram toda essa parte, todas essas lutas que eles conseguem, porque nada aqui evolui, a gente vê o que a gente sempre vê até então, mas o que mais importa é quando eles dois lutam junto ao LOL, o Kid e o Killer, contra a Big Mama e o Kaido. E quando eles enfrentam os dois, em certo momento eles apanham feio, mas o Luffy está determinado a continuar. E nós temos momentos de destaque nessa luta. Nós temos o Zoro conseguindo cortar o Prometheus com a habilidade do Kinemon. Nós temos também o Zoro quase cortando o Kaido, mas a Big Mama falando para ele desviar na hora. E a vez disso ele consegue cortar apenas o chifre de Onigashima. Nós também temos o Luffy, que mesmo derrotado, parecendo não fazer quase nenhum efeito, ele acha que tá conseguindo fazer efeito com os seus golpes. E a gente vê que ele consegue usar o golpe Ryu, que é o golpe do Haki do armamento avançado, né? E, cara, a gente vê toda a força de vontade dele aparecendo e florescendo mais ainda durante a luta. E, em certo momento, a gente vê o Kaido falando que o Zoro tem o Haki do Rei
porque ele conseguiu cortar ele, mas uma coisa não fica muito certa. E a partir dali, a gente entende que para cortar o Kaido, só com uma habilidade de Haki do Rei, como o Haki do Rei pode ser usado de forma ofensiva. E que o Kaido tem essa defesa impenetrável, essa super resistência, porque ele utiliza o Haki do Rei como forma de defesa. Além de ter sua pele super dura, né? E o Luffy descobre uma forma de utilizar o Haki do Rei como uma forma de golpe mais avançado na porrada mesmo, como fosse um Ryo avançado, Haki normalmente avançado, mas como fosse o Haki do Rei em vez de armamento. Então a gente tem essas duas evoluções de dois, ao mesmo tempo o Luffy com o Haki do Rei super avançado, já conseguindo usar de forma ofensiva e tentando aprimorar isso, e o Zoro descobrindo que tem o Haki do Rei. Tá, mas agora, quem seria o vencedor dessa luta? Luffy ou Zoro? Pra mim, a escolha é óbvia. Pra muitos pode até não ser, mas a escolha é o Luffy. Sim, o capitão do bando seria o vencedor. Porque, olha, se a gente começar a pegar o começo do anime, possivelmente o Zoro ganharia do Luffy, ou conseguiria chegar mais perto disso, porque ele é um cara que usa lâmina e o Luffy usa borracha, então lâmina é um ponto fraco do Luffy. Facilmente o Zoro conseguiria cortar ele, mas o difícil seria conseguir cortar e conseguir lutar contra ele. E assim, o Luffy é um cara que tá super habilidoso agora, e seria muito difícil pro Zoro conseguir cortar o Luffy, porque ele tá com um haki muito avançado. E toda essa dificuldade que ele tinha com as espadas não é mais uma dificuldade com o haki do armamento. E não só isso, como o Luffy já tá com um poder destrutivo muito grande, ele consegue controlar o seu poder muito mais avançado do que o Zoro. E mesmo que você fale que o Zoro também tem o haki do armamento, mas o haki do armamento do Luffy é maior. Primeiro, pro Luffy conseguir ser acertado pelo Zoro já é algo difícil, não seria uma luta fácil. Eu boto as minhas cartas, as minhas apostas no Luffy por toda a sua habilidade de hoje em dia e como ele tá muito mais avançado no haki. E sim, eu acho que tudo é uma questão do haki. Eu acho que o Luffy derrotaria ele por ter o haki mais avançado, uma força de vontade muito mais avançada que o Zoro, mesmo que isso pareça ser estranho devido à força de vontade que o Zoro tem. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Curte, compartilha, se inscreva e toca o sininho para não perder nenhum vídeo. E cara, a sua inscrição e a sua curtida é muito importante, porque assim você me ajuda a criar uma comunidade muito linda e eu vou conseguir lançar vídeo todos os dias e não só 2 vezes por semana. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau!